Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixar ali o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça a sua divulgação. Também que você faça sua inscrição, caso você não seja inscrito. Inscreva-se para que você receba de forma automática quando o YouTube divulgar então aqui a nossa mensagem. Compartilhe também com seus amigos, familiares essa página para que eles também tenham a oportunidade de ouvir uma porção da palavra de Deus. Quero compartilhar com você neste momento Salmo 20, pensarmos juntos no tema confiar. Por quê? Salmos 20 nos diz assim, a palavra de Deus: Ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do Monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Sacando aqui o verso 7, para esse nosso momento de reflexão, ele diz: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Em outras versões, este mesmo versículo 7 diz o seguinte: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Na versão NVI. Na versão fácil de ler, diz: uns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A tradução que eu li há pouco, nova tradução na linguagem de hoje. Interessante que o texto que ora acabamos de ler fala aqui de uma oração feita ao Senhor, ao nosso Deus, em favor do rei Davi. Uma oração feita com fé, feita com confiança, de que o Senhor responderia favorável então ao rei Davi. Mas o tema aqui proposto é confiar. Por quê? Vemos que o ser humano tem a tendência de confiar em muitas coisas. O ser humano confia em riquezas, confia nos homens, confia em si mesmo, tem uma confiança falsa que acaba por tornar a vida insegura. Mas e pensamos, confiar nas riquezas. Pessoas que confiam nas riquezas. Em Lucas, no seu capítulo 12, versos 19 e 20, nos fala a respeito de um homem rico que colheu muito, guardou, aumentou os celeiros para poder guardar o que havia arrecadado. E o verso 19 e 20 então nos traz: depois direi a mim mesmo, você já tem riquezas o bastante para viver por muitos anos. Então relaxe, coma, beba e aproveite. Mas chama a atenção o verso 20 que diz: mas Deus lhe disse, você é um homem tolo. Nesta mesma noite você morrerá. E aí, quem ficará com tudo que você guardou? Aqui talvez já comece a chamar a sua atenção com referência ao tema confiar. Por quê? Uns confiam nas riquezas,
outros nos homens, como nos traz o Salmo 118, verso 8. E melhor é procurar a proteção do Senhor do que confiar nas pessoas. É melhor procurar a proteção do Senhor do que confiar nas pessoas. Ainda no Salmo 146, verso 3. Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. É interessante quando a gente para pensar aqui, confiar, por quê? Se você confia, como nos traz o texto aqui do verso 7, quando das pessoas indo para a guerra, o povo indo para a guerra, uns confiavam nas fortalezas dos seus cavalos, que corriam mais, eram mais fortes. Outros confiavam nos seus carros de guerra, bem aparelhados, por onde passava, destruía. Mas o texto nos fala aqui que o povo, a pessoa que busca, que conhece a Deus, ela não está presa em confiar naquilo que os seus olhos podem, de repente, ver, fazer, ou suas mãos possam realizar. Mas o texto diz que as pessoas que confiam em carros e em cavalos são tolos. Mas aqueles que confiam no Senhor, nosso Deus, esses são os sábios. E aqui há pessoas que confiam nas suas riquezas. Este homem rico aqui, no texto de Lucas, capítulo 12, nos fala, né? O próprio Deus dizendo, olha, essa noite você morrerá. E o que você tem preparado, para quem vai ficar? Você guardou, vai ficar para quem? Você não vai levar, você não vai usufruir dele. E às vezes a preocupação do ser humano é tanta em fazer, em ter, em realizar, que ele não para pensar na sua própria vida, no seu amanhã. Há outros que confiam em homens. E o texto que acabamos de ler nos diz, né? Não confie nos poderosos, não é neles que você encontrará salvação. E ainda em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz, assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, ou seja, nos homens, que se apoia nas forças humanas e afasta o seu coração do Senhor. É tolice acreditar, depositar, confiar a vida em riquezas, na mão dos homens. Osés, no seu capítulo 5, verso 10 e 11 diz, né, falando aqui, que os líderes de Judá eram trapaceiros, ladrões, e o povo de Israel adoravam a ídolos. Homens adorando a outros homens. Homens adorando homens, trapaceiros, ladrões, mentirosos. E Osés 5,13 então nos chama a atenção. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. As pessoas se voltam para outras pessoas, acreditam em riquezas nos homens, e aqueles que acreditam e confiam somente em si mesmos. E Provérbios 28, 26 diz, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Vou ler novamente. Para aqueles que confiam em si mesmos, Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E tem aqueles que têm a confiança falsa. Salmo 146, versos 3 e 4. Não confie nas pessoas importantes, pois são apenas seres humanos que não podem salvar ninguém. Elas também morrem e voltam ao pó. Nesse mesmo dia terminam todos os seus planos. Aí eu volto à pergunta, né, ao tema. Confiar? Por quê? Agora, o porquê aqui é confiar em quem?
Aqueles que ainda confiam nos seus próprios valores financeiros, dinheiro. Há pessoas que acham que com o dinheiro eles podem comprar um lugar no céu. Lê do engano, tolice verdadeira. Provérbios 11, 28. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. O ser humano, ele confia em tudo, em todos os santos. E com detalhe, não os critica. Não critica os santos se ele não é atendido. Mas não buscam, não confiam em Deus. E muitos ainda dizem confiar, por quê? Eu digo para você o porquê nós precisamos buscar a Deus e confiar em Deus. Porque Deus é socorro, Deus é alegria, é paz, é rocha eterna, é força, é a nossa esperança. Deus é a segurança, é salvação. Deus é justo juiz, misericordioso, amoroso, fiel. Deus é o único que não nos decepciona. Tudo quanto acabei de dizer agora aqui, dinheiro, confiança falsa, eles confiam em si mesmo, confiam nos homens, confiam nas riquezas, isso tudo é falso, é passageiro, que não leva-nos a lugar algum, a senão faça com que possamos nos manter à distância de Deus, nos leva à distância de Deus. Quando se confia nas coisas, achando que elas têm poder, nós nos esquecemos de Deus, nós nos afastamos de Deus. E nos esquecemos que Deus é segurança. Como nos traz o Salmo 37, versículo 5. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Isso é segurança, é socorro. É presença de Deus na vida daquele que busca ao Senhor. Ao passo que quando nós buscamos aos homens, quando nós confiamos nas riquezas, no nosso dinheiro, ou confiamos em nós mesmos, nós falhamos. Porque como ser humano eu sou falho como você. Quando eu confio nas riquezas, elas não vão poder me dar nada, a não ser momentos sobre a face da terra, quem sabe alguns momentos felizes, mas não a felicidade plena. Quando eu confio nos homens, eu falho porque os homens também são falhos. Então é necessário confiar em Deus. Salmo 125, versículo 1, ele diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Isso mostra que aquele que busca ao Senhor, que confia no Senhor, tem nesse Deus a segurança necessária para a sua vida. Ele pode passar por todas as tribulações, por todos os problemas que vierem sobre sua vida. Ele permanecerá firme porque a sua fé firmada está no Senhor. Ele confia no Senhor, porque esse Deus, ele é segurança, ele é socorro, ele é fiel, ele é um Deus presente em todo o tempo. 1 João capítulo 5, versículo 4, nós lemos: nós temos muita confiança em Deus, pois sabemos que, se lhe pedirmos alguma coisa, e se o nosso pedido estiver de acordo com a sua vontade, ele nos atenderá. Esse é o Deus o qual nós precisamos buscar. É o Deus em quem você precisa confiar. Deus que é socorro, que é alegria, que é paz, que é rocha eterna, que é força, que é esperança, que é segurança, que é salvação, que é justo juiz, que é misericordioso, amoroso, fiel. Aquele que não nos decepciona. Todo ser humano nos decepciona. Tudo aquilo que nós buscamos sobre a face da terra, nós acabamos nos decepcionando.
Mas a Deus, se nós buscarmos com sinceridade, Ele não nos decepciona. Ele se faz presente em todo o tempo e nos socorre. Por isso devemos confiar em Deus, que é o nosso socorro, que é a nossa proteção. Salmo 23, verso 4, ele diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Esse é o Deus o qual você precisa buscar e confiar. Confiar por quê? Esta é uma pergunta cuja resposta está aqui na própria palavra de Deus. Eu disse aqui de forma bem direta, né? Sem explicar. Confiar? Por quê? Isso é para levar você realmente a refletir, a pensar no que ou em quem você tem confiado. Ainda no Salmo 27, versículo 3, nós lemos: sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Porque Deus é socorro, é proteção. Deus é misericordioso e a sua misericórdia é o fato de nós não sermos consumidos. Se você está com vida, é pela misericórdia de Deus. Se você tem saúde, é pela misericórdia de Deus. Ah, pastor, mas eu estou sem saúde, eu estou passando mal, eu estou passando isso. Mas louve a Deus porque você está com vida. E se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, pode ter certeza, Deus é aquele que vai suprir as suas necessidades. Não é muito dinheiro que porventura, caso você tenha, coisa difícil nos dias de hoje, não é? Mas caso você tenha muito dinheiro, muitos valores, muitos bens, saiba que se você morrer, você não vai levar nada disso. Você vai ser conduzido por alguém, mas junto ao seu caixão não vai os seus valores, os seus bens. Mas e a sua vida? Como ela está? Ou como ela estará? Por isso, você deve buscar, você deve confiar tão somente em Deus. Porque Ele é socorro, proteção, é segurança, é esperança, mas também é salvação. Salmos 46, versículo 1 e 2, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Nada pode abalar aquele que confia em Deus. Se você tem o confiar e a pergunta por quê, a resposta está aqui para você. Você precisa confiar em Deus. Porque Deus é aquele que te ama, que é fiel, que não te decepciona. Socorro em todo momento que você buscar, Ele estará sempre pronto a te socorrer, mas você precisa confiar nele. Você precisa crer nele. Você precisa entregar a sua vida nas mãos dele. Porque ele é alegria. Alegria eterna, não alegria passageira. O que você alcançar de valores pode te dar momentos felizes, mas não alegria plena. Porque a alegria plena somente no Senhor. Isaías, no seu capítulo 12, verso 2. Deus é a minha salvação. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e a minha proteção. Ele foi quem me salvou. Então, voltar aqui ao versículo 7. Uns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Algumas versões traz no nome, outras versões traz, não é, no poder do Senhor. E Deus é aquele que tem poder para fazer todas as coisas.
para mudar, moldar e transformar a vida daquele que realmente confia nele, na vida daquele que deposita nas suas mãos e entrega a sua vida no altar do Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, em quem nós podemos ter socorro, alegria, paz, força, esperança, segurança, salvação. Não há outro senão esse Deus. O Deus que criou, que sustenta a sua criação. O Deus que fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, que sustenta, que protege, que liberta, cura, salva. Mas para que isso ocorra, é necessário que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus busque ao Senhor, confie nele de todo o coração. Não confie nas suas próprias forças. Não confie naquilo que, de repente, ele possa alcançar com os seus conhecimentos, com seus valores financeiros, não é? Mas ele confia no Senhor. E aí eu volto à pergunta, confiar por quê? Eu confio em Deus porque Ele é o meu Deus, que me protege, a rocha eterna em que eu posso realmente confiar. Ele é o Deus que traz e dá a paz. Ele é o Deus que é a minha alegria, a minha segurança. Nele eu tenho esperança. Não esperança passageira, mas esperança eterna, de viver eternamente na presença dele. Porque ele é a minha salvação em Cristo Jesus. E aí? E para você? Qual é a sua segurança? Qual é a sua esperança? O que realmente tem te dado paz? O que tem renovado as suas forças? Talvez você diga, pastor, a minha força tem sido, quem sabe, um gole de uma bebida, ou quem sabe uma carreira para cheirar, uma droga pela qual eu posso estar fumando e me sentindo leve e solto. Mas e quando passar o efeito? Você vai precisar de novo, nunca vai saciar. Eu posso apresentar para você que esse Deus, o qual eu estou te apresentando, é um Deus que sacia toda a vontade, que muda, molda e transforma a vida de todo aquele que o busca, que confia nele. Eu digo, você pode confiar nesse Deus, porque ele é um Deus que transforma a sua vida e também pode transformar a vida da sua família, a começar em você e fazer muito mais no seio da sua família para que o nome dele seja louvado. É esse Deus que eu apresento para você e mostro para você que você precisa confiar nele. Por quê? Porque ele é a solução, porque ele é a rocha eterna, porque ele é o Deus que te ama e quer o melhor para você. Eu quero orar com você. Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Como é bom poder saber que nós podemos confiar no Senhor. Como é bom saber que a nossa vida entrega nas tuas mãos, o Senhor sempre terá e nos dará o melhor. Obrigado a Deus por este amor, por ser o Senhor um Deus fiel, verdadeiro, único Deus, o qual o ser humano precisa buscar, confiar. Porque os carros, cavalos, bens, tudo isso passa. Mas o Senhor é eterno. E aquilo que o Senhor tem a oferecer-nos também é eterno.
Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, visite a vida, o coração da pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento, que compartilha deste momento, que ele também encontre essa paz, essa alegria, a satisfação de saber que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o qual ele precisa buscar, precisa confiar, porque o Senhor é a solução. Molda, Deus, transforma a vida desta pessoa. Mostra a ele também, ó Deus, o poder do Senhor no seio da sua família, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo salvação, cura, libertação. Pois vivemos tempos difíceis, mas sabemos, ó Deus, que a solução está nas tuas mãos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita esta vida, este coração e transforma. Mostra a ele o teu poder e que ele sinta o prazer, a alegria de poder confiar, de entregar a sua vida no teu altar. Obrigado, ó Deus, porque um dia eu pude fazer e tomar essa decisão. E hoje, ó Deus, eu posso louvar e agradecer ao Senhor por todo o cuidado dispensado pelo Senhor sobre a minha vida e também sobre a vida da minha família. Obrigado, ó Deus. Que realmente a paz do Senhor, que a alegria da tua presença possa ser sentida na vida e no coração daquele que compartilha deste momento, ouvindo o recado do Senhor, através deste canal, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que a sua semana seja uma semana rica, abençoada, mas acima de tudo com a presença do Senhor. E que você busque, que você confie em Deus, porque Ele é a solução para a sua vida. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e te dê a verdadeira paz, em nome de Jesus. Amém.